Começa agora o Porto Alegre em Debate em novo formato. Durante o período eleitoral de 2014, nós vamos discutir questões que servem de fundamento para a nossa sociedade e que são importantes para o voto dos brasileiros. Durante os próximos programas, a cada um dos programas, nós vamos receber aqui especialistas e acadêmicos para debater conceitos como democracia, cidadania e política. E é justamente pela natureza do nosso Estado, um Estado democrático, que nós começamos essa série de programas. Estão aqui conosco hoje Cláudio Preza, que é professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área do Direito, doutor em Ciência Política. Temos também conosco o Maurício Moya, que é também doutor em Ciência Política, professor da URGS. E ainda Silvia Ferraboli, doutora em Política e Estudos Internacionais, professora das Relações Internacionais da Uniriter. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Eu quero começar com o Cláudio, já que tem a formação lá, a graduação em Direito, tem toda essa caminhada teórica, porque a democracia começa lá na Grécia, né, com os gregos. Desde então, aquela experiência lá centrada nas cidades-estado, unidades muito menores do que nós temos hoje. Desde lá, Cláudio, qual é a principal mudança no conceito de democracia? O que hoje a gente entende como governo do povo? Perfeito. A democracia que se busca a origem nos gregos, ela era muito diferente na antiguidade. Na verdade, podemos fazer uma crítica, ela não era muito democrática. Na medida em que as mulheres estavam excluídas, os escravos estavam excluídos, então aí os estrangeiros estavam excluídos, e o conceito de estrangeiros deles era um conceito bastante amplo, então não mais do que talvez 5% da população participava da democracia. Mas é encarado como uma primeira experiência que, se comparados com os regimes teocráticos do Egito, enfim, pode ser tida como uma primeira experiência no chamado Ocidente. Mas a democracia que nós falamos, a democracia que nós criticamos, a democracia que nós lutamos é a democracia moderna. Essa democracia está ligada com o surgimento do Estado moderno e ela começou a ser implementada mesmo após as chamadas revoluções liberais do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Americana em especial, e que surgiu então a discussão de como o povo, esse conceito de povo também é um conceito moderno, como o povo será representado, né, numa sociedade de massas, enfim, com um novo sistema econômico, mercantil, capitalista, enfim, como as massas vão então eleger seus representantes, já que a participação direta, sem intermediário, numa sociedade de milhões de pessoas, ela torna-se bastante problemática, em especial durante os séculos XVIII e século XIX em especial, e durante esses últimos 200 anos o que a gente vê é a luta pela efetivação desse projeto, que eu vou chamar de projeto assim iluminista, da Ilustração, que foi, primeiro, ampliar o escopo de quem se elegia, de quem era o eleitor, perdão. A primeira grande luta foi pelo voto das mulheres, então a gente passou aí parte do século XIX e começo do século XX numa luta por uma questão óbvia, que é a inclusão das mulheres. A gente esquece isso, tá? Se você excluir as mulheres, no mínimo você está excluindo metade do eleitorado. Muitas vezes se perde isso. Foram ironizadas nos Estados Unidos as sufragetes, né? Mulheres morreram, né? E muitas pessoas morreram pelo aumento do escopo da franquia eleitoral. E depois, então, a questão do voto, o pobre, o rico, quem é educado, quem não é educado. O voto universal. O voto universal, chamado sufrágio universal. E aí, depois da Segunda Guerra, é que a gente tem, na maior parte dos países que hoje são tidos como formalmente democráticos, no mínimo, é que nós temos a realização daquele projeto que foi pensado lá em finais do século XVIII. E mesmo assim, nós sabemos que a chamada democracia representativa, que é também chamada democracia indireta, porque os eleitores elegem representantes que então expressam a vontade, a chamada vontade popular, a soberania popular, ainda assim ela tem uma série de questões que estão sendo postas em dúvida. Nós temos as manifestações de rua, por exemplo, no Brasil, em vários lugares do mundo,
e que criticam, enfim, até que ponto existe representatividade ou não. Né? Mas mais ou menos assim, então, terminando, os gregos são importantes, mas a democracia que nós estamos falando é a democracia que nasceu como um projeto nos finais do século XVIII, ela só conseguiu ser implementada depois da Segunda Guerra, pelo menos enquanto projeto, e mesmo assim nós temos uma série de questões que vamos discutir hoje aqui. E com certeza a gente vai passar por esses conceitos, mas muitas vezes, como tu mesmo falaste, a gente fala de democracia como se fosse uma coisa dada, né? E na verdade faz muito pouco tempo que a gente vive esse processo. Maurício, o professor Cláudio lembrou das revoluções francesa e americana, e dois princípios que estavam lá nessas revoluções, que são liberdade e igualdade, são muito ligados ao conceito de democracia. Agora, tu que estudas o Brasil mais especificamente, na nossa história, esses dois conceitos e a própria democracia sempre foram um pouco atropelados, né? A nossa independência foi declarada com base na liberdade, mas sempre uma liberdade pouco ligada ao povo, né? A quem povoava o Brasil, né? Se a gente olhar a história política do Brasil, a gente pode ver que, vamos dizer, a evolução da cidadania no Brasil ela é de cima para baixo. Então, são raros os casos em que, digamos, a luta são conquistas por meio de lutas ou de algum tipo de conflito ou de manifestação que os direitos são conquistados. Se a gente olhar a construção do Estado e da cidadania no Brasil, é sempre uma pequena elite que constrói um projeto de Estado e implanta ele de cima para baixo, né? Tive a proclamação da República, foi uma iniciativa dos militares, depois o Estado Novo, que foi quando se ampliou um pouco, por um lado se amplia, e a evolução da cidadania no Brasil também é um pouco, vamos dizer, irregular, porque, como eu estava falando, no Estado Novo se amplia direitos trabalhistas e se reduz direitos políticos, né? E depois, na República de 46, há uma nova abertura, amplia-se digamos, a democracia no Brasil, para depois, em 64, se recuar de novo. A nossa história é formada por muitos golpes, muitas constituições. Sim, eu diria, né? Que é muito... são idas e vindas, né? São avanços e retrocessos olhando para essa questão da democracia. A gente não tem uma democracia permanente por muito tempo. Sempre dura o quê? 30 anos, agora que nós estamos, né? Desde 85, vamos dizer, até agora, que é uma... Mas, fora isso, foram quantos? 25 anos no máximo de democracia, período de democracia que o Brasil conseguiu viver. Então, até isso, a gente pode dizer que a democracia no Brasil é bastante jovem. Até por isso, a gente tem muito ainda o que conquistar. E as pessoas mesmo não estão, digamos, acostumadas com a democracia, que a democracia é mais do que votar. Quando a gente fala na Grécia Antiga, a democracia lá não era simplesmente eles se reunirem na praça e voltar para casa, né? Eles eram parte permanente do governo, então havia uma participação e deliberação quase constante, reuniões em casa, o que hoje em dia se perdeu, até em parte pela democracia moderna ser representativa. Então as pessoas, os cidadãos votam e falam, agora meu representante está lá e ele vai cuidar de tudo. E não é bem assim. Ele vai cuidar do governo, mas isso não é de tudo. Você não pode deixar ele lá solto e fazendo o que ele quiser e só lembrar de votar de novo dali a 4 anos. Né? No Brasil, no caso do Brasil, de 2 em 2 a gente vota. Muitos historiadores consideram que o Estado Novo, após a Revolução ali, que o governo do Getúlio seria uma primeira demonstração democrática no Brasil, em termos de política mesmo. Tu concordas com isso? Não, eu diria que... é difícil dizer, porque... assim, houve um avanço, digamos, houve uma ampliação do direito de voto com a proclamação da República. Ainda que não era a maioria da população, mas houve um avanço. Com o Estado Novo, houve um recuo, houve uma diminuição. Até não havia mais, algumas eleições foram suspensas, né? Então, é difícil falar assim, de uma forma linear. Eu diria que o período, por ser o Estado Novo, por ser uma ditadura, a gente pode dizer que não era uma ditadura ferrenha, que havia espaço para algum tipo de manifestação ou digamos, né, como se diz, para contestar o governo, mas era um regime autoritário, não era uma democracia. Acho que a primeira construção democrática no Brasil
que pode semelhar à democracia, né, contemporânea, aí no período posterior, de 46 a 64, quando já tem voto feminino, né, acho que estavam excluídos apenas os analfabetos e os menores de 18 anos, em 46. Então, eu acho que o período posterior é um período mais democrático. Né? E só para tocar no assunto, há autores que falam que a única coisa que a democracia contemporânea tem em comum com a antiga é o nome. Porque, na verdade, era bastante diferente, como o professor falou, que era bem menos gente votava, a democracia era direta, então e, inclusive, os autores propõem que a gente chame o regime, digamos, democrático atual de outro nome, justamente para não confundir. Democracia era o que tinha na Grécia, o que a gente tem hoje aqui a gente chama de poliarquia, poliarquia. Né? Acho que isso não pegou no senso comum, mas na academia a gente ainda fala, regimes poliárquicos em vez de regimes democráticos. Né? Porque essa nebulosidade que acerca o conceito da democracia, isso a gente está falando de Ocidente aqui, né? Quando a gente vai para o Oriente Médio principalmente, as coisas se embaralham um pouco mais, né? Principalmente também porque há a questão da igreja, a relação da igreja com o Estado, da religião com o Estado. Silvia, na tua opinião, há uma democracia oriental e uma democracia ocidental? O que é democracia? Há um conceito comum a todos? Eu acho que a grande questão que vai diferenciar o processo democrático no Oriente Médio, talvez do resto do mundo, não é a religião, mas exatamente o padrão de intervenção internacional. Acho que isso é uma coisa que a gente devia levar bastante em consideração, até para tirar um pouco do peso da ideia de que o Islã é incompatível com democracia, porque isso não é verdade. É mais o que impede realmente o desenvolvimento de governos democráticos no Oriente Médio é o padrão de intervenção internacional. Esse é o grande problema que afeta a região. Agora, nota, a gente está conversando aqui sobre democracia, né, no mundo, no Brasil, e a gente está vendo como ela é um processo, né, com avanços e retrocessos. E a gente está falando do Brasil, por exemplo, que é um país que está independente aí há mais de séculos, e ainda assim nunca conseguiu passar mais do que 3 décadas de democracia estabelecida. Tu imagina no Oriente Médio, por exemplo, que a maioria dos países se independizaram no período entre guerras, vários deles no período pós-guerra, e pós-segunda guerra, né, especificamente. Então são estados muito jovens e que exatamente a própria configuração territorial desses estados foi dada externamente, né, foi criado pelas potências coloniais durante o período de mandatos da ONU. Então, tu desenha com uma régua um país, define que a partir desse momento aquilo passa a ser um estado, tu escolhe uma pessoa para colocar no poder e a partir dali tu diz agora desenvolva aí um estado. Então é lógico que isso vai demorar bastante tempo para que as pessoas consigam se organizar dentro dessa lógica de estado moderno, que é importante lembrar que o estado moderno é uma criação europeia e que se espalha pelo mundo exatamente através do imperialismo europeu. E não é a única forma possível de organização política. Existem outras formas de organização políticas possíveis no mundo, mas exatamente por causa do momento histórico que nós vivemos, que é um momento histórico dominado exatamente pela ideia do Estado moderno, Estado-nação moderno e democracia, né, igual à democracia nos moldes capitalistas, democracia liberal, é lógico que qualquer outra configuração política que seja diferente disso vai ser visto por nós como uma coisa muito estranha e antidemocrática. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, na questão... Vamos pegar a questão da Palestina. Abrem eleições em 2005, são feitas eleições, até foi, né, o mundo, vai ser um modelo para a democracia no Oriente Médio, o Hamas vence as eleições. E aí o que acontece? Acaba todo Israel, acaba com todo o processo, e diz, não, vocês podem votar, é bonito que vote, mas votem na pessoa certa. Mesma coisa que aconteceu agora no Egito. Derrubaram o Mubarak, abriram para a democracia. E aí o que aconteceu? Venceu a Irmandade Muçulmana. Aí acontece, derruba-se a Irmandade Muçulmana. Porque não, vocês podem votar, mas tem que votar na pessoa certa. Então o problema no Oriente Médio é exatamente esse. É o problema de que aqueles que a maioria da população, o demo, né, aquele que o povo quer que seja eleito, não é
não são os grupos de interesse, tanto dos grandes poderes internacionais, quanto das elites internas. Então, o que acontece é que, nesse jogo de forças, acaba se perdendo a ideia de democracia. A gente fala em crise da democracia representativa, crise do Estado-nação. Há uma espécie de ditadura da democracia no âmbito internacional, então... É bom essa ditadura da democracia. Mas parece uma contradição, mas se a gente olhar, é possível afirmar, porque de fato quem não é democrático está excluído, é culpado. Quem é democrático... E tem ameaças, inclusive. Os Estados Unidos ameaçam, eu vou te democratizar. A última guerra lá no Iraque foi a principal desculpa, vamos falar desculpa, o principal motivo retórico no discurso dos Estados Unidos foi, vamos lá, porque a gente vai instalar a democracia, porque tem um ditador lá que faz décadas que não sai do poder. Né? Então, a democracia também faz parte desse discurso ainda imperialista. É que eu acho que a gente tem uma coisa, o regime democrático enquanto forma de escolha de governo, paralela a uma outra questão que é a defesa dos direitos humanos. Né? Então, é a velha discussão no campo da ciência política, se um é a garantia do outro. Né? Então, quando os alemães, lá em 1932, o Partido Nacional Socialista, Trabalhadores Alemães, não chegou a fazer uma maioria, mas com algumas poucas alianças ele fez a maioria no Reichstag, no parlamento alemão da época, e conseguiu então indicar o chanceler, o senhor Adolf Hitler, né, que, vamos dizer, chegou por meios democráticos. Né? Essa é a verdade, fazendo uma série de ressalvas, mas o senhor Adolf Hitler foi eleito, né, dentro do sistema constitucional da República de Weimar, foi eleito. Né? E logo em seguida, então, ele pôs fim à democracia. Então, a discussão que muitas vezes se coloca e se perde, me parece, e a Silvia pode explicar um pouco mais isso, porque ela tem mais expertise nisso, são os interesses internacionais, as grandes potências, enfim, mas até que ponto a gente pode eleger um regime que chega ao poder e, justo por meios democráticos, e põe fim à democracia. Isso significa também que existe associação de democracia e respeito aos direitos humanos. Essa é uma discussão que está, eu acho que, na ordem do dia. Quais são os direitos humanos? Né? Como é que fica a questão das mulheres nos países de tradição muçulmana? Enfim, né? Então são duas coisas que andam paralelo. No mundo do direito, e na tradição europeia constitucional, e que o Brasil herda, europeia continental, nós falamos em Estado democrático de direito. Eu até não gosto dessa expressão, eu gosto de uma expressão melhor, Estado de direito e democrático. Na tradição anglo-saxã, na verdade, a expressão é rule of law. Esse law não é lei, é a regra do direito, que nós devemos respeitar. Que direito? Os direitos naturais. Em última instância, os direitos humanos. Então, regime democrático e respeito aos direitos humanos são coisas... O que também é subjetivo, porque com base no direito natural foi que as mulheres não foram permitidas a votarem por muito tempo. Né? Pode-se fazer isso, mas quando se fala em ditadura da democracia, enfim, são duas coisas que devem andar de mão dadas, mas que não necessariamente foram projetadas para andar de mão dadas, em alguns momentos. Mas o que é mais importante, garantir a democracia ou garantir o respeito aos direitos humanos? Eu tenho como garantir os direitos humanos sem garantir um regime democrático representativo, que é indireto? Bom, aí surgem alternativas, que é uma tentativa de democratizar a democracia, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, orçamento participativo, consulta popular. Nos Estados Unidos tem um negócio chamado recall, que é bem interessante. O Arnold Schwarzenegger, que não pode ser presidente dos Estados Unidos porque ele é cidadão austríaco. Eu até brinco que seria engraçado o Arnold Schwarzenegger ser candidato a presidente dos Estados Unidos, porque eu faria a ele uma propaganda eleitoral, ele com uma metralhadora na mão dizendo: a América vencerá. Eu faço essa brincadeira. Seria engraçado um republicano imigrante. Mas a Constituição americana. Mas ele foi governador da Califórnia pelo sistema de recall. Ou seja, no meio do mandato do governador que era democrata, ele foi desafiado. Enfim, a possibilidade de você desafiar quem está durante o mandato, porque é uma insatisfação popular. Então se discute muitos meios de aumentar a participação popular, numa tentativa de garantir também os direitos humanos, enfim. Então a gente vive
um momento bastante conturbado e de construção de novos mecanismos, né, que tente conjugar isso, o respeito aos direitos humanos, a garantia de que o povo será ouvido e de que o sistema representativo clássico, que me parece não temos como abrir mão totalmente, numa sociedade de massas e como nos encontramos no sistema internacional, mas que a gente pode, cada sociedade, encontrar mecanismos, eu vou dizer assim, entre aspas, alternativos para que o regime democrático e o respeito aos direitos humanos siga em frente. Desde a crise de 2008, depois dessa série de insurreições populares, digamos assim, a chamada Primavera Árabe, tivemos na Espanha muitos movimentos, aqui no Brasil também, mas alguns países em meio a isso tentaram algumas experiências de democracia direta. Se não me engano, a Suíça tentou, ou Suécia, agora não me lembro, uma espécie de reforma da Constituição a partir de, claro, são estados pequenos, né? Mas o que a gente vê nas ruas, tanto no Egito, quanto na Espanha, quanto no Brasil, é o clamor pela democracia. Será que as pessoas têm a noção do que elas estão pedindo? Pois é, eu penso em relação ao Oriente Médio especificamente, claro, se a gente for pensar no próprio conceito de Oriente Médio, a gente está falando de tantos países, né? Mas eu vou pensar assim, todo o norte da África, pensar no Levante, no Golfo, Turquia, o Irã, o Israel, mas cada região ela vai ter uma dinâmica diferente. Se tu for pensar, por exemplo, alguns países do Conselho de Cooperação do Golfo, né? Vamos pegar o Catar, o Kuwait, o Emirados Árabes Unidos. Aquelas pessoas vivem, os cidadãos dos países, né? Porque a maioria dos habitantes, na verdade, são estrangeiros que trabalham lá, né? Porque a população basicamente não trabalha porque não precisa, porque vive da renda de petróleo. Ou são funcionários públicos. Mas a questão é o seguinte, essas pessoas, por exemplo, elas têm acesso total e irrestrito, nesses pequenos países, como tu disse, pequenos países do Golfo, elas têm acesso irrestrito e total à saúde de altíssimo nível, educação de altíssimo nível, todo tipo de proteção do Estado. Os lucros do petróleo são divididos entre a população. A população nativa tem emprego público garantido pelo Estado. E esse emprego é um emprego tranquilo, onde eles podem fazer o seu ramadã sem nenhum problema, onde a mulher, por exemplo, que é muito interessante pensar isso, né, no Oriente Médio, especificamente nos países árabes, a mulher, o acesso dela ao mercado de trabalho nos trabalhos estatais, né, providos pelo Estado, porque aí dá todo um respeito, uma proteção à posição dela dentro da família. Mas, enfim, essas pessoas estão tendo acesso a tudo isso de maneira abundante e livre, que nós, no Brasil, lutamos arduamente para ter o mínimo. Então, note que nos levantes da Primavera Árabe, muitos poucos aconteceram exatamente nesses países muito ricos, muito pequenos e muito ricos no Golfo. Exatamente porque, se tu perguntar para uma pessoa que se sente participando ativamente do Estado, no sentido de receber as benesses do Estado, em termos de educação, saúde, emprego, moradia, tudo que ela precisar, se ela tiver que trocar isso por como vive um cidadão médio brasileiro, por exemplo, acordar às 6 da manhã, pegar 2 ônibus para chegar no trabalho, trabalhar o dia todo, voltar, não tem plano de saúde, não tem segurança, não tem educação, tudo tem que ser pago com o seu próprio salário. Eles, mas eu posso votar. Eu não sei exatamente se esse cidadão do Kuwait trocaria de vida para poder eleger o seu representante. Então, eu acho que essa própria ideia da democracia, a gente tem que cuidar, me parece, às vezes, para não universalizar, se já é um conceito tão problemático de ser discutido, assim, quando a gente fala da nossa própria realidade, sei lá, ocidental, talvez. Imagina quando a gente extrapola para o resto do mundo e casos específicos, como tu mencionou, como a Suíça, a Suécia, que são estados europeus muito ricos, ou como o Kuwait, como o Catar, como Emirados Árabes Unidos, que são estados minúsculos e riquíssimos, que as pessoas têm um padrão de vida superior à Suíça. Mas elas não votam. Sim. Mas elas têm outro tipo, elas se percebem como vivendo em um outro tipo de democracia. Aí a gente volta à questão inicial do demos, né, do povo, governo do povo. Como se define povo, né? E acho que, como a gente vem falando até aqui, tanto a Revolução Francesa quanto a Americana deixaram um legado que se vê hoje na América Latina, né? Nossas constituições, o próprio Brasil, apesar de ter essa história conturbada de avanços e retrocessos,
tem as constituições baseadas muito lá na Bill of Rights americana e tudo mais, né? A gente não construiu uma própria identidade democrática, digamos assim. A influência da europeia e americana nas constituições brasileiras é inegável. Isso inspirou a Constituição brasileira. As primeiras constituições brasileiras eram quase cópias de Constituição europeia ou da Constituição... A primeira Constituição republicana do Brasil o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Né? Hoje é a República Federativa do Brasil, mas o primeiro nome da República era Estados Unidos do Brasil. Né? Então, de fato, a gente costuma copiar essas fórmulas do exterior. Mas a gente faz as nossas adaptações, a gente não copia propriamente, a gente faz nossas adaptações, né? O jeitinho brasileiro. A gente sempre traz para a nossa realidade, o que na verdade é bom, que não é para copiar igual. Se inspirar é uma coisa, copiar ipsis literis é outra coisa. Então, nesse sentido, acho que não é um problema. As constituições brasileiras, elas têm algumas coisas, elas são perenes. A divisão dos poderes, né, a federação, né, o regime federativo. Então isso se mantém em todas as nossas constituições. Isso de certa forma tem a ver com o nosso estilo de democracia. Então nós temos as eleições municipais, estaduais e federais desde sempre, desde que o Brasil é república é assim. Né? Então as nossas constituições sempre foram, digamos, avançadas no sentido de, pelo menos na letra, garantir a democracia, os direitos políticos dos brasileiros. Mas eu queria voltar para uma outra questão que você mencionou e que acho que é importante, a questão da crise da representação, se há ou não há. Bom, e voltando, e acho que a professora Silvia está colocando bem, e acho que é muito produtivo para o nosso telespectador entender que a democracia, de fato, é uma ideia que não é um pacotezinho que a gente pega e encaixa no país. É uma ideia que, cada país constrói o seu sistema político democrático como ele acha que deve ser, né? E, no entanto, como os países têm interesses uns sobre os outros, os países mais fortes tentam influenciar como que o país mais fraco vai construir a sua democracia, né? Então, ou influenciar para que ele construa uma democracia. Exatamente. Quando ele não quer construir uma democracia. Mas se o país não quer, o povo não quer, qual o problema? Né? Enfim, há essa discussão. Mas voltando à crise da representação, a gente pode falar de crise da representação na democracia ocidental. Por quê? Porque a democracia, digamos, os países democráticos que não são do Ocidente ainda estão se construindo. Como é que vai ter crise em algo que ainda nem está consolidado? Certo? Então, na democracia ocidental, que foi construída em cima da representação, né, hoje, ela de fato está passando... Eu já conversei isso com colegas e pergunto, há uma crise ou é um período de mudança? Porque período de mudança é crise? Crise é algo... perigoso, digamos que tem essa conotação de risco, de algo que está em perigo. E eu falei, mas está em perigo? A democracia está em perigo ou ela está só mudando? Tinha um padrão de representação que agora está se tornando insuficiente. Em grande parte pelo avanço dos meios de comunicação. As fontes de informação se multiplicaram. Então, o que antes a forma do cidadão se manifestar era, de fato, votar e o quê? Ir para a rua reclamar. Que desde sempre isso é possível. Mas agora ele pode não ir para a rua reclamar, ele pode reclamar no Twitter, no Facebook, por e-mail, pode fazer o seu vídeo e colocar no YouTube, né? E isso mobiliza mais manifestações. Então, isso acaba gerando uma forma de representação não oficial, porque pessoas com interesses semelhantes começam a se comunicar, isso vira uma rede que acaba gerando interesses ou gerando, digamos, manifestações, que não seja na rua, manifestações que não conseguem ser incorporadas pelos representantes tradicionais, pelos políticos, deputados. Rigor, se muda o povo, muda a democracia, né? É isso que a gente está vivendo, na sua opinião? Exatamente. Houve uma mudança geracional, quer dizer, mudaram os jovens, mais jovens entrando, participando.
as tecnologias de informação e comunicação tiveram esse impacto e são muito, os jovens são muito permeáveis a ela, e os nossos políticos, na verdade não só aqui, a gente pode ver, a camada política tem uma certa, é um pouco lenta em se renovar, de forma a trocar políticos da velha guarda por políticos jovens. Até o próprio cidadão vê, não vou votar nele, é muito jovenzinho. É verdade. Né? Tem que votar em alguém mais experiente. Então, como é que você renova se você sempre quer votar em alguém experiente? Né? Então, acho que, eu não diria que é uma crise de representação, mas há uma mudança. A representação típica, né? O governo representativo simplesmente é restrito a deputados, vereadores, deputados, prefeitos. Isso não está dando conta de atender os anseios da população. E a população está buscando outras formas de se comunicar. Mas, como disse o professor, isso não quer dizer, então vai ter que mudar, não vai ter mais deputado. Não, isso nunca vai deixar de ser, eu diria. Tão cedo não vai ser. Então, nós continuaremos a ver uma democracia representativa. O que vai acontecer com mais canais de comunicação e outros nichos de formação, de criação de informação, de discussão, que não são propriamente o plenário. Né? A gente falou de universalização, né? Tanto da democracia quanto de alguns aspectos, digamos, de modelo de democracia. E claro que isso não está posto pelo que a gente falou até aqui, né? Existem muitos modelos conflitantes, apesar de haver um modelo que tenta se impor a partir, inclusive, aos que chamam de imperialismo norte-americano. Mas uma questão que eu tenho para vocês três é em relação ao capitalismo, porque me parece que, além de uma universalização desse conceito de democracia, há, claro, uma universalização da lógica do capitalismo nas relações de Estado. E muitas vezes isso pressupõe relações entre Estados democráticos e não democráticos, ou Estados que são considerados democracias, mas, por exemplo, a Rússia, que é muito diferente da democracia norte-americana, por exemplo, ou a China, que por muitos anos foi considerada uma ditadura comunista e hoje se insere a partir do capitalismo em relações com outros países. Como é que vocês enxergam isso? A garantia da democracia passa hoje pelo capitalismo? Eu tenho uma opinião bem peculiar sobre isso. Só alguns. A Rússia não me parece uma democracia atualmente, enquanto Putin e como é o nome do primeiro-ministro dele, o Medvedev. O Medvedev é primeiro-ministro, o Putin é presidente, e nas próximas eleições o Medvedev será o presidente. Eles ficam trocando. E o Putin será o primeiro-ministro. A eleição para governadores na Rússia, o equivalente, o Putin mudou recentemente. O povo pode votar, mas se ele não gostar do eleito, ele pode indicar o segundo, terceiro ou quarto eleito. Ele fez essa mudança, então, enfim. Outra coisa... Se não é uma alternância de poder, não é democracia, não é né? democracia. Tem mais essa. Na Suíça, a Suíça é um estado, enfim, desenvolvido, mas alguns pequenos vilarejos na Suíça adotam táticas, estratégias que poderiam ser consideradas democracia direta. O vilarejo se reúne, então toma a decisão, mas não é bem assim, porque em alguns cantões da Suíça, que são o nome que se dá às divisões internas da Suíça, teve um cantão que liberou o voto feminino em 73. Não estou falando em 1873, estou falando em 1973. Então a gente às vezes... tudo bem, a mulher podia votar, mas tinha que pedir autorização para o marido. E aí em 73 caiu. Então, mas ela podia votar, mas tinha que pedir autorização. Então, a gente às vezes critica o Oriente Médio, enfim, mas a gente tem que ver que as coisas não são tão lineares assim. Capitalismo e democracia. Tem um grande autor na ciência política, o Robert Dahl, escreveu um livro, On Democracy, eu acho que é um dos últimos, o último dele, na biografia dele, que ele diz que só é possível a democracia em regimes capitalistas, mais ou menos assim. É claro que a tese é muito mais sofisticada. Então isso é algo que vem, é uma tecla que se bate muito na ciência política, na economia. Eu vejo da seguinte forma, volto àquele meu ponto anterior, e a Silvia destacou isso também. A questão é respeito aos direitos humanos. Então, se eu tenho um cenário que possibilita acesso
aos direitos básicos. Então, quando a gente fala em direito à vida, a gente está falando de direito à saúde, a gente está falando de direito à educação, porque através da educação eu crio condições. Então, se eu tenho condições de ter educação, eu sei como amamentar, por exemplo, corretamente uma criança, coisas bem específicas que mostram que acesso à educação, à saúde, são meios de garantir a vida. A gente está falando também de ter direito a posses materiais mínimas para a manutenção da minha vida. E aí a discussão entre liberdade e igualdade, que também é um outro ponto, né? É preferível ser igual, mas não ser livre, ou eu prefiro ser livre, mas não ser igual? São todos dilemas que estão postos até os dias de hoje. Me parece que essa discussão entre capitalismo e democracia deve ser um pouco, assim, às vezes colocam muitas tintas nisso. Depois da queda, enfim, do bloco socialista, o que a gente vê é que o método de produção que é adotado universalmente é um método capitalista. Né? Eu não gosto de usar meios de produção nem sistemas, por isso que se eu falo meio de produção, eu estou implicando no uso de um arcabouço teórico, sistema também. Então, o método de produção. Se determinado grupo de pessoas no mundo, um determinado estado, consegue coadunar relativamente bem liberdade e igualdade, e portanto, a sua população, o seu povo, consegue ter acesso a esses recursos, e existe um cenário de rule of law, de respeito, inclusive ao meu direito de me expressar, não necessariamente de votar, embora isso seja importante também, eu acho que esse estado, essa comunidade está bem, independente se ela ser capitalista ou socialista. Então a gente pode pensar lá no Kuwait, a gente pode pensar em Cuba, a gente pode pensar nos Estados Unidos, a gente pode pensar na Coreia do Norte, a gente pode pensar na Irã, a gente pode pensar na Suíça. Eu, particularmente, nasci dentro de uma tradição ocidental. O meu sonho, enquanto cidadão, é poder ter um lugar onde eu possa ser livre e que meus iguais tenham acesso também aos meios básicos de vida, ou seja, que os direitos... da igualdade é importante, porque um outro autor bem mais recente, agora o economista Thomas Piketty, defende justamente o contrário, que é o capitalismo que ameaça a democracia, né, em alguns casos. Me parece que o desrespeito aos direitos fundamentais é uma ameaça à democracia. Esse é meu ponto. Tá? Na verdade, tudo eu elaborei até aqui. Independente de eu ser capitalista ou socialista, o desrespeito aos direitos, a gente está agora no campo da filosofia política e não da ciência política, que seja bem dito, né? Isso não é ciência política, isso é filosofia política. Mas o desrespeito aos direitos fundamentais que é um risco à democracia. Se é o capitalismo que está levando, se é o socialismo que está levando, ou, entre aspas, que eu auto me intitulo comunista ou socialista e levo um prejuízo aos direitos fundamentais, me parece que esse é o risco para a democracia. Um local onde os direitos fundamentais são protegidos, me parece que inevitavelmente caminha para um regime democrático. Seja a sistemática que se adotar, com maior representatividade por meios, entre aspas, alternativos, sem abandonar a democracia representativa clássica, mas esse é o que meu ponto é esse, o respeito aos direitos fundamentais, ele conduz à democracia. Tá? Concorda, Silvia? Eu agora ouvindo a tua fala e pensando, né, porque é isso, né, o colega vai falando, a gente vai elaborando, como é que eu me posiciono. Eu não sei, eu acho que o capitalismo enquanto sistema, ele não é conduzente à democracia. Eu acho que, embora sim, a gente tenha muitos países que realmente são países capitalistas avançados e que têm, na verdade, as democracias mais avançadas do mundo, mas é que, na verdade, o sistema casa com eles e a democracia funciona porque funciona para eles. Isso não significa necessariamente que pode ser universalizado. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que se a gente for pensar no tipo, na própria ideia de acesso das massas, eu quero dizer, de todos os seres humanos aos bens mínimos de sobrevivência, dentro do sistema capitalista, como ele é expansionista, como ele cada vez mais concentra a renda, ele teoricamente não me parece ser o sistema mais condizente com democracia.
Então, dentro dessa perspectiva, não sei se o socialismo, né, os modos de organização social baseados no socialismo, no comunismo, seria a alternativa ideal. Talvez nós não tenhamos achado ainda, né, o modo ideal de viver democraticamente. A gente está no campo da filosofia política. Exatamente, agora. nós estamos especulando, mas a gente percebe claramente, se a gente tem hoje 2 bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso constante à alimentação e nem à água limpa, a gente percebe claramente que nós vivemos num mundo regido por um sistema que não provê às pessoas, o grosso da população mundial, o mínimo de subsistência. Então, eu diria que não. Capitalismo e democracia, embora talvez não sejam termos antagônicos, não, eles não são necessariamente complementares. Na configuração. Exato. Eu concordo que essa questão capitalismo e democracia, a relação entre capitalismo e democracia é muito estudada, já foi um tema central da ciência política na década de 60. Houve autores, Seymour Lipset, Barrington Moore, que afirmaram que sim, que o capitalismo e a democracia estão associados e que por uma democracia funcionar, o país precisa ter uma base econômica capitalista, um desenvolvimento econômico razoável, que poderia ser, eles não dizem que teria que ser capitalista, mas na verdade como vai ser na época, não haveria outra opção, e hoje menos ainda, né? Então é comum se associar de fato capitalismo e democracia, mas olhando pelo lado, o capitalismo vamos colocar um sistema econômico, mas são ideias econômicas, e quanto que a democracia são ideias políticas, ou seja, elas podem casar ou não. Ou não. Então, tem hora, eu acho que para o capitalismo, a democracia é boa quando ela estimula o capitalismo. Quando ela não estimula o capitalismo, pode ser ditadura mesmo. Então, já houve intervenções em países, como a gente falou, em países democráticos, e houve intervenções em países autoritários para promover a democracia. Bom, o discurso era esse, mas a ideia, na verdade, por trás havia mais interesses econômicos. Então, eu diria assim, há uma associação, muito se buscou e muito se quis encontrar essa associação. De fato, olhando, a gente vê países que são capitalistas avançados também têm democracias avançadas. Mas será que um é a causa da outra? Isso nunca ficou resolvido. Não tem essa influência, esse debate não acabou. Então, que os dois podem andar juntos? Podem. Eles sempre andam juntos? Não. Eles podem andar separados também. Né? A questão do livre comércio, né, que leva também essa associação conceitual mais próxima entre capitalismo e democracia. Mas justamente para a gente terminar, fazer um fechamento dessa nossa discussão, quero que cada um de vocês respondam o que hoje é fundamental para que exista democracia dentro dessa relatividade que a gente mencionou, porque há os conceitos clássicos, né, de liberdade, de igualdade, mas o que hoje é o fundamental para garantir a democracia? Vamos começar pela Silvia? Que pergunta. É difícil. Eu posso dar uma ajuda. Isso. Vamos começar por aqui. Não, eu diria que eu estava pensando nisso e lembrando de um autor justamente que já foi mencionado, Robert Dahl, que no livro dele, que se chama Poliarquia, ele dá 2 dimensões fundamentais para um país. Ele dá 8, na verdade, ao longo do livro, ele dá 8 critérios para o país ser democrático, mas a gente pode reduzir ele a 2 dimensões, que é são os direitos políticos, ou seja, basicamente poder votar e ser votado, e o direito à contestação pública, ou seja, se você pode sair na rua, reclamar do governo que você não vai tomar cacetada. Perfeito. Né? Então, essas 2 coisas. O que é uma democracia? Democracia minimamente, para ser democrático, tem que haver, todo mundo pode votar e ser votado, e qualquer um pode sair na rua, reclamar, sem correr o risco de ser preso ou julgado por ter opinião contrária. Então, isso é o mínimo. E nos leva também à liberdade de imprensa, né? Eu lembro outro autor americano, John Rawls, nas relações internacionais também, liberdade e igualdade. Eu acho que o Dahl, a liberdade, poder votar e ser votado, e poder me manifestar sem ter medo de ser perseguido. Isso é fundamental.
e o fair play na democracia, nas eleições, e isso tudo anda de mãos dadas. Mas também o respeito aos direitos fundamentais, que implica em questões materiais. Tu não pode falar em respeito aos direitos fundamentais sem falar em condições mínimas, né? Uma sociedade que permita uma distribuição de renda, eu vou dizer assim, entre aspas, mínima, que possibilite um cenário em que esta liberdade possa florescer devidamente. Então, quando eu insisto nesse ponto dos direitos fundamentais, o que são os direitos fundamentais? Vida. Propriedade, que propriedade nós estamos falando? A propriedade que me garante a minha subsistência, a propriedade aos bens materiais para garantir, enfim, a alimentação, a água potável e a liberdade de expressão. Então, o respeito aos direitos fundamentais, eu insisto, é o caminho a que conduz a democracia. Você pode ter um regime democrático que suprima os direitos fundamentais, mas um regime político que respeita os direitos fundamentais, ele inevitavelmente será democrático, da forma em que ele escolher. Esse é meu ponto, assim, que eu repito, filosófico. Tá enfim, mas essa é a minha opinião. Tá certo. Uma última declaração para a gente fechar, Silvia? Não, eu só pensando em termos assim internacionais, né? Me parece que o grande problema da falta de democracia no âmbito internacional é a desigualdade de poder absurda entre os países, os grandes países desenvolvidos do norte e o sul. Então, se eu for pensar em termos internacionais, o que seria questão fundamental para democratizar o sistema internacional seria, na verdade, a redução, né, dessa desigualdade de poder entre os grandes estados industrializados ocidentais e o resto do mundo. E a gente está vendo hoje já uma grande organização de grandes países do Sul tentando um processo de democratização maior das relações internacionais. Então, eu acho que em termos internacionais... A gente não teve tempo de tocar nesse assunto, mas para o telespectador entender, a gente tem... Sai outro programa, com certeza. A série continua justamente por isso. Mas a gente tem hoje na ONU poucos países que controlam, a partir do Conselho de Segurança, todo o âmbito das relações internacionais, né? Então, só para o telespectador entender há uma organização internacional e os países, digamos, periféricos estão hoje tentando reverter isso, como tu falaste. Sim, então eu acho que em termos de relações internacionais, a democratização das relações internacionais passa necessariamente pela redução do abismo de poder que existe entre os grandes estados industrializados do norte, especialmente dos Estados Unidos e seus aliados, e o resto do mundo, né? The West and the rest. Eu acho que a democratização das relações internacionais, então, passa pela redução desse abismo de poder entre norte e sul. Tá certo. Silvia, Cláudio, Maurício, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Nessa nossa primeira pincelada nesse novo formato do Porto Alegre em Debate, que durante todo o período eleitoral, a cada programa vai trazer especialistas e acadêmicos para tratar dessas questões fundamentais da nossa sociedade. Democracia, política, cidadania, poder. No próximo programa, é claro, a gente traz mais uma discussão dessas. Eu agradeço sempre a sua companhia, a sua audiência. Não esquece, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma questão, alguma sugestão para a TV Câmara, manda um e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook. Muito obrigada, até o próximo programa.